Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e este é nosso canal Papo Reto com Marcelo Santos. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a sua presença no canal, a cada um dos inscritos, convidar aos não inscritos para que se inscrevam no canal, dê essa força pra gente. Curtam e compartilhem cada vídeo. É muito importante para o crescimento do canal e divulgação da nossa proposta, que é transmitir, compartilhar o conhecimento em enfermagem com outras pessoas. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa discussão sobre enfermagem clínica, falando sobre os critérios diagnósticos e a classificação da hipertensão arterial sistêmica. É de extrema importância o profissional ter o conhecimento, ter a expertise de como identificar o indivíduo, como classificar a pressão do indivíduo, como enquadrar os níveis tensóricos dentro do padrão, dentro do cronograma, dentro do quadro que a Organização Mundial de Saúde e que o Ministério da Saúde colocam para a gente para classificar os itens. Como referência para você classificar a hipertensão do indivíduo, o nível tensórico, você tem a medida da pressão arterial no consultório, que vai ser onde o profissional em saúde, seja ele o médico ou o enfermeiro, vai obter as informações que vão subsidiar o diagnóstico do hipertenso. Lembrando que todas as informações foram extraídas em sua essência de manuais do Ministério da Saúde, de manuais com subsídio científico, de instituições com credibilidade. Tudo aqui tem o seu respaldo teórico científico no padrão. Então, na primeira avaliação, as medidas devem ser obtidas em ambos os braços. Então, o indivíduo, na primeira avaliação, ele precisa ter a pressão arterial aferida bilateralmente nos dois braços. E em caso de diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com maior valor para as medidas subsequentes. Perfeito? Então, existindo divergência entre os valores, você vai utilizar o maior parâmetro. Em cada consulta, deverão ser realizadas pelo menos 3 medições. Em cada consulta, deve existir pelo menos 3 medições, 3 aferições. Sugere-se um intervalo de 1 minuto entre as verificações, ou seja, você vai ter que esperar 1 minuto entre uma verificação e outra, para que o aporte sanguíneo, o fluxo sanguíneo retorne à normalidade no membro que você aplicou a pressão com o mangueto. A média das duas últimas medições deve ser considerada como a pressão arterial real, ou seja, você vai verificar a pressão arterial do indivíduo em 3 situações, 3 momentos. Você vai somar os valores e vai dividir. As duas últimas medições são os seus parâmetros, e nela você vai determinar a pressão arterial real do seu paciente. Temos um exemplo para vocês. O indivíduo chega ao nosso consultório, na clínica da família, no consultório do profissional cardiologista, e são efetivadas, são realizadas 3 medições. Na primeira medição, a pressão arterial sistólica ela se apresenta com um valor de 139 milímetros de mercúrio e a diastólica 90 milímetros. Lembrando que só as duas últimas medições, os dois últimos parâmetros que servirão como base para você aplicar a fórmula e obter a pressão arterial real do seu paciente. Então essa primeira medição ela vai ser eliminada, ela vai ser deixada de lado. Vamos trabalhar com a segunda e a terceira. A segunda medição, depois de 1 minuto verificada a primeira, eu encontro 120 de sistólica e 85 de diastólica. A terceira medição, eu identifico 110 de sistólica e 75 de diastólica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Eu vou tirar a média. Eu vou pegar esses valores, vou somar tudo que é sistólica, vou somar e vou dividir por 2. Tudo que for diastólica, eu vou somar e dividir por 2. Então, vamos nessa. Buscando a média da pressão arterial do nosso cliente. Pressão arterial sistólica, eu vou pegar a segunda medição, que foi 120 milímetros de mercúrio,
e somar com a terceira, que foi 110 milímetros de mercúrio. Vou somar esse valor e dividir por 2. Eu vou encontrar 115 milímetros de mercúrio. Então, a nossa referência do paciente, ele tem como a máxima, como a sistólica, 115 milímetros de mercúrio. Na diastólica é o mesmo processo. Eu vou pegar os dois parâmetros encontrados, vou somar e vou dividir por 2. Nesse caso, encontramos 80 milímetros de mercúrio. Então, eu posso afirmar para todos vocês que a pressão arterial real do meu cliente, após a consulta no consultório, após a verificação em consultório, é 115 por 80. Este é o parâmetro normal, este é o parâmetro real do meu cliente. Qualquer alteração para cima ou para baixo desses valores, eu vou identificar como algum processo patológico instalado ou alguma alteração hemodinâmica crônica ou aguda. Então, a minha referência ela é obtida através dessa obtenção da média da pressão arterial. Então, memorizem essa informação. Eu pego as duas últimas medições, somo cada item, a diastólica com diastólica, a sistólica com sistólica, divido por 2 e vou encontrar a minha pressão arterial real. A melhor posição, a posição recomendada para a medida de pressão arterial é a sentada. O ideal é que o paciente esteja na posição sentada. Pode-se também optar pela ortostática ou pela supinada, decúbito dorsal. Então, você pode utilizar 3 posições básicas. A ortostática, que é o paciente em pé, a sentada e o paciente em decúbito dorsal, posição supina. Então, você pode optar. Mas o ideal, a recomendada, é a posição sentada. Então, o concurso público vai te cobrar isso, posição sentada. E uma vez encontrada a pressão arterial real do indivíduo, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, ele disponibilizou para a gente uma tabela que vai nortear, que vai nos orientar no que se refere à identificação do paciente hipertenso ou não. Essa primeira tabela, a gente vai encontrar os valores médios, valor médio, pode existir algum tipo de alteração, de oscilação, mas na média, de acordo com a faixa etária, estas são as expressões que nós vamos encontrar no nosso indivíduo, no nosso cliente. Então, vamos nessa. Na idade de 0 a 4 anos, nós vamos ter uma sistólica de 85 e uma diastólica de 60. Marcelo, posso encontrar alteração? Pode. É a média, a média. Na faixa etária de 5 a 6 anos, a pressão arterial sistólica da criança varia de 95 e a diastólica 62. De 7 a 10 anos, a sistólica 100 milímetros de mercúrio e a diastólica 65. De 11 a 12 anos, 108 de sistólica e 67 de diastólica. De 13 a 16 anos, de 118 milímetros de mercúrio de sistólica e 75 milímetros de mercúrio de diastólica. De 17 anos a 50 anos, 120 milímetros de mercúrio de sistólica e 80 milímetros de mercúrio de diastólica. Acima dos 50 anos, por uma série de fatores fisiológicos, como enrijecimento das artérias, entre outros itens, a pressão arterial tende a sofrer um acréscimo, a aumentar. Então, acima dos 50 anos, um valor de 140 a 160 milímetros de mercúrio, que é a média, e de diastólica de 90 a 100. O indivíduo dentro dessa faixa etária de 17 a 50 anos, que apresente uma pressão arterial sistólica acima do valor padrão, do valor recomendado, ele já apresenta algum grau de hipertensão, que falaremos mais à frente. Então, memorizar, ter conhecimento dessa tabela que referencia, que faz ligação direta entre a faixa etária, a idade e os valores tensóricos é de extrema importância. Então, os valores médios da pressão arterial. Aqui a gente já vai ter o diagnóstico, a classificação do nosso cliente em relação às alterações da pressão arterial. Vamos lá.
Uma pressão arterial é dita como normal quando a sistólica se apresenta entre 110 a 120 milímetros de mercúrio e a diastólica entre 70 e 80 milímetros de mercúrio. Ela também é dita normal limítrofe, ou seja, está no limite da hipertensão, quando o indivíduo apresenta 130 a 139 milímetros de mercúrio de sistólica e 85 a 89 milímetros de mercúrio de diastólica. É dito hipertenso? Ainda não. Ele está dentro da normalidade, mas está no limite, é limítrofe para alcançar o estágio 1 da hipertensão arterial. Ele vai ser dito, classificado, diagnosticado como hipertenso leve ou estágio 1. Memorizem isso, hein? Hipertensão leve ou estágio 1. Quando a sistólica oscilar entre 140 a 159 milímetros de mercúrio e a diastólica de 90 a 99 milímetros de mercúrio. Hipertensão moderada ou estágio 2. A sistólica de 160 a 179 milímetros de mercúrio e a diastólica entre 100 e 109 milímetros de mercúrio. Estágio 2 ou moderada. Hipertensão severa ou estágio 3. A sistólica de 180 a 209 milímetros de mercúrio e a diastólica de 110 a 119 milímetros de mercúrio. Hipertensão arterial grave ou estágio 4. Isso aqui é muito importante. Ela vai ter a sistólica maior ou igual a 210 milímetros de mercúrio. Sistólica maior ou igual a 210 milímetros de mercúrio. E a diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Importante. Hipertensão sistólica isolada. Maior que a sistólica, maior que 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica inferior, menor que 90 milímetros de mercúrio. Ou seja, ele possui uma hipertensão sistólica isolada, apenas um parâmetro, o máximo está muito elevado. Então é importante ter essa noção. Esse quadro, assim como o quadro que referencia a faixa etária com os valores médios normais, são extremamente importantes para quem tem interesse a ser um bom profissional e para quem tem interesse a ter êxito em provas de concursos públicos. E como é feita a avaliação diagnóstica da hipertensão arterial? Primeiramente, faz-se anamnese, você vai discutir com o cliente, vai questionar o cliente, vai fazer uma entrevista para obter informações sobre fatores de risco, sobre fatores hereditários, etc. Faz-se o exame físico, as 3 medidas da pressão arterial, e mediante algum achado que nos indique, que nos faça ter uma hipótese diagnóstica de acometimento de órgãos-alvo, o profissional médico ou profissional da clínica da família, do PSF, o enfermeiro, ele vai solicitar algumas avaliações laboratoriais para dar subsídios, para fornecer bases científicas, análises descritivas, para que você possa fazer um nexo causal, identificar quais são possíveis órgãos-alvos atingidos, para que você trace, para que o profissional médico trace uma abordagem terapêutica específica para cada caso em especial. Então, o passo a passo aqui do diagnóstico da pressão arterial. Primeiro, história da pressão arterial. Então você pode saber se o paciente teve histórico de hipertensão arterial, se na família ele tem algum indivíduo que tem alguma alteração cardiovascular, alguma alteração na pressão arterial, entre outros. Você faz a avaliação da pressão arterial do paciente no consultório e você identifica que no consultório a pressão arterial real dele está acima do parâmetro normal. Está de 140 de sistólica em diante. Então ele já se enquadra dentro de um perfil de hipertensão arterial. Então você faz o exame clínico, vai mensurar a hipertensão, a pressão arterial do indivíduo, vai fazer a verificação, vai fazer uma investigação laboratorial. Você vai pedir exame de urina, o hemograma, o bioquímico, vai ver potássio, creatinina, a glicemia do indivíduo, o hematócrito, o colesterol total, um eletrocardiograma, os triglicérides para identificar a quantidade de substâncias lipídicas na corrente sanguínea do paciente,
etc, etc. Decisão terapêutica. A partir da avaliação clínica e laboratorial, o profissional médico ele vai traçar uma abordagem terapêutica farmacológica ou não, de acordo com o grau de hipertensão do indivíduo. Confirmação da pressão arterial elevada em um mês, avaliação dos fatores de risco e definição da existência de lesões em órgãos-alvos. A partir desse momento, dessa conjuntura, dessa compilação de informações que o profissional médico vai traçar uma abordagem farmacológica específica para a hipertensão arterial do indivíduo. Então vamos falar um pouco aqui sobre os fatores de risco. Então nós temos faixa etária, o gênero, a etnia, indivíduos negros têm mais predisposição a desenvolver hipertensão arterial, o estresse, o sedentarismo, a obesidade abdominal. Então são fatores que predispõem o indivíduo a desenvolver a hipertensão arterial. Mediante os fatores, a presença de fatores de riscos, a gente vai fazer a abordagem em relação ao risco da hipertensão arterial do indivíduo. Então lá, se o indivíduo não apresenta fatores de risco e a pressão dele é normal ou limítrofe, não há risco adicional, sem risco adicional. Se o indivíduo não tem fator de risco, mas se enquadra em estágio 1, ele apresenta risco baixo para lesões em órgãos-alvo. Se o indivíduo não apresenta fator de risco, mas está em estágio 2, ele apresenta risco médio de lesões de órgãos-alvo. Se o indivíduo não tem fatores de riscos presentes, mas ele é hipertenso estágio 3, ele possui risco alto para hipertensão, para lesão de órgãos-alvos. Se o indivíduo apresenta um ou dois fatores de risco, então a pressão dele é normal, é limítrofe, ele apresenta risco baixo para lesões em órgãos-alvo. Se o indivíduo apresenta um ou dois fatores de riscos presentes, mas é hipertenso estágio 1 ou 2, ele apresenta risco médio para lesões em órgãos-alvo. Se o indivíduo apresenta um ou dois fatores de riscos, mas é hipertenso estágio 3, ele possui risco muito alto para lesão de órgãos-alvos. Então é importante. Então, alteração da função renal, da vascularização, risco de acidente vascular cerebral. Então, se ele apresenta essas situações, se ele se enquadra nesse parâmetro, ele tem um risco muito alto para desenvolver lesão em órgãos-alvos. 3 ou mais fatores de risco, ou lesão em órgão-alvo, ou diabetes mellitus. Então, se é normal, risco médio. Se é limítrofe, alto. Estágio 1, alto. Estágio 2, alto. Estágio 3, muito alto. Se ele apresenta doença cardiovascular, mas a pressão dele é normal, ele apresenta risco alto, porque essa condição cardiovascular, onde tem um processo patológico instalado, pode trazer algum tipo de repercussão importante a nível tensórico e de outros órgãos. Ele apresenta a doença cardiovascular, mas a pressão dele é limítrofe, então o risco é muito alto. Apresenta a doença cardiovascular e a pressão é estágio 1, risco muito alto. Assim como o estágio 2 também muito alto e o 3. Então, na presença de doença cardiovascular, o risco é muito alto. Então, observar esse fator aí. E a decisão terapêutica. Se o indivíduo não tem risco adicional, trabalhando com a tabelinha anterior, o médico vai traçar um tratamento não medicamentoso. Se ele apresenta o risco adicional baixo, um tratamento não medicamentoso por 6 meses. Se em 6 meses esse tratamento não medicamentoso, que passa pela atividade física, uma dieta, eliminar fatores estressores, entre outros, ele é avaliado durante 6 meses. Se em 6 meses os níveis tensóricos se mantiverem normais e atingindo a meta, você mantém a não abordagem com medicamentos. Agora,
Se não atingir a meta, ou seja, se em 6 meses, com tratamento não medicamentoso, com mudança no padrão de vida, mesmo assim, a pressão arterial do indivíduo apresentar um aumento, ou se mantiver em níveis de estágio 1 ou 2, aí o médico entra com a medicação para conter a pressão. Risco adicional médio, alto e muito alto, aí você entra com a medicação para a pressão arterial. Lembrando, sem risco adicional, tratamento não medicamentoso. Risco adicional baixo, por 6 meses não se trata com medicamento para hipertensão, somente mudança de padrão de vida. Se em 6 meses não existir nenhuma repercussão positiva, entra-se com a medicação. Risco médio, alto e muito alto, entra imediatamente com o tratamento medicamentoso. Então, quais são os itens que compõem o tratamento não farmacológico, não medicamentoso? Primeira, restrição do consumo de sódio, de sal. Você tem que diminuir o consumo de sódio, de sal. Biscoitos, carnes muito salgadas, algumas substâncias que têm na sua composição o sódio. Redução do peso corporal, então a dieta é importante. Aumento do consumo de potássio, pela atividade cardíaca, etc. Consumo moderado de bebidas alcoólicas, atividade física sob supervisão, redução e eliminação de estresse psicossocial, consumo moderado de bebidas à base de cafeína, que também faz vasoconstrição, que é estimulante, pode causar vasoconstrição e aumento da pressão arterial por conseguinte. E o consumo de alimentos que contenham cálcio, magnésio, proteínas e ácidos graxos monoinsaturados. Então, uma reeducação alimentar, ela se faz necessária para você fazer um tratamento não medicamentoso. E o tratamento medicamentoso? Então, primeiro, inicia sempre em doses menores do que as preconizadas. Então, existe um manual do Ministério da Saúde, da OMS, que indica, que sugere quais são as dosagens de acordo com os níveis tensóricos. Então, a abordagem inicial ela sempre abaixo desse limiar. 2. Evitar os efeitos colaterais associando nova droga antes da dose máxima estabelecida, favorecendo a associação em baixas doses. Você vai conjugar a medicação. Faz uma ECA com um diurético. Então você utiliza duas classes farmacológicas, evitando doses muito elevadas. Estimular a medida da pressão arterial em domicílio, sempre que possível. Você vai estimular que o cliente verifique sua pressão arterial de maneira sistemática, uma vez por dia, no início do dia, no final do dia, para que ele acompanhe quais são as variações tensóricas. 4. O paciente deve ser orientado quanto ao uso do medicamento, horário mais conveniente, relação com os alimentos, sono, diurese e mecanismos de ação. Algumas drogas, elas fazem efeito em determinados momentos do dia, seja pela atividade metabólica, seja pela atividade hormonal, seja pelo consumo de bebidas, consumo de alimentos, que vai diminuir o tempo, ou melhor, vai aumentar o tempo daquele alimento no estômago, deixando ele exposto ao suco gástrico, e acontece a desnaturação muito abrupta e muito elevada, deixando uma dose biodisponível muito baixa, que vai fazer um efeito não desejado, vai fazer um efeito subestimado em relação ao que foi previsto. Antes de aumentar ou modificar a dose de um antihipertensivo, monitorar a adesão, que significa o paciente estar com a pressão controlada e aderentes recomendações de mudança dos hábitos de vida. A principal causa de hipertensão arterial resistente é a descontinuidade da prescrição estabelecida. Exemplo: minha pressão arterial hoje está boa, eu não vou tomar medicação. Só que o indivíduo esquece que a pressão dele está normal justamente porque ele fez uso no dia anterior da medicação prescrita. Então, se no D1 eu faço uso, em D2 eu não tenho alterações tensóricas, não quer dizer que eu tenho que abandonar a terapêutica. Pelo contrário, ela está dando certo, eu tenho que manter as medicações prescritas pelo profissional médico. Então, a adesão, a continuidade
da prescrição medicamentosa, ela é item fundamental para que os valores tensóricos desejados pelo profissional médico, no momento que é prescrita a medicação, sejam alcançados. Então vamos parar por aqui e vamos dar prosseguimento com as principais drogas utilizadas no combate à hipertensão arterial. Vamos explicar para vocês quais são as classes farmacológicas utilizadas, quais são as medicações empregadas, quais medicações fazem interação umas com as outras, de que forma você deve utilizar a medicação, para que você não faça nenhum tipo de sinergismo positivo que potencialize a ação da droga, ou que você venha a fazer um sinergismo negativo, diminuindo o efeito terapêutico da droga. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela presença, pela visita. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo. Até a próxima, amigos!